Acredito que firme e sinceramente, Cristo, ele só nos dá 3 opções a respeito de quem ele era: um louco, um mentiroso ou o próprio Deus. Creio que diversas pessoas, inclusive eu, me coloco nessa situação, todos nós temos lá nossas dúvidas, nossos questionamentos, nossas perguntas mais profundas e sinceras a respeito de quem Jesus era. Muita gente diz que ele era só um profeta, muita gente diz que ele era o próprio Filho de Deus, ou muita gente diz que ele só mentiu, que ele era um homem simples, que inventou diversas coisas e que as pessoas acreditaram naquele discurso dele. Bem, vocês já sabem a minha opinião, sabem que eu acredito que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos e que ele, através desse sacrifício, nos deu a vida eterna. Mas eu acho que a gente pode passar por aqui, por esses outros argumentos também, para entender no que esses argumentos se diferem, no que esses argumentos poderiam ser de alguma forma válidos. Não sei, esses pensamentos. E o que a palavra também diz pra gente, do que nada disso dá pra ser atrelado, principalmente em uma dessas questões, que eu acredito que era a de que Jesus era louco. Bem, ao meu ver, uma pessoa em plena sanidade, ela jamais poderia ser confundida com um louco. Jesus cresceu em graça, todas as pessoas ao seu redor sabiam quem ele era, conheceram, andaram com ele e testemunharam de si. Então, em muitos momentos, nós temos passagens como Marcos 3:21, que falavam que pela pregação dele ser dura demais, ou dele ter entrado no templo e ter destruído tudo aquilo que tinham feito comércio do templo, que ele estava fora de si. Ou também como em João 10:20, que acusaram ele, inclusive, de ter demônio, porque ele estava fora de si, que ele falava coisas muito duras ou que ele se proclamava o próprio Deus. Veja, naquele tempo, para que um judeu se comparasse como o próprio Filho de Deus, ele tinha que ou estar muito louco, ou ele estar muito disposto a dar a sua própria vida por uma mentira. Porque a lei era clara, aquele que se comparasse ao próprio Deus ou blasfemasse o nome de Deus, ele seria morto, seria apedrejado. Então aí a gente entra nesse trilema, né? Como o próprio Lewis diz, um trilema de que ou Jesus era louco, ou mentiroso, ou ele era Deus. Então, ele poderia ser um mentiroso? Bem, pelo que ele proclamava, a quem ele adorava, a quem ele referenciava todas as suas ministrações, as suas palavras e quem ele era, a própria palavra vai dizer se teria como ele ser um mentiroso ou não. Porque João 8,44 diz, através do versículo, que o pai da mentira é o diabo. Então não tem como você servir ao mesmo tempo a 2 senhores. Ou você é louco, ou você é mentiroso. E veja, também em 1 João 2,22, aquele que nega o filho e o pai são mentirosos. Ele em nenhum momento negava o pai. Em nenhum momento, na sua ministração, ele dizia que Deus não era Deus. Em nenhum momento ele não dizia que o Criador tinha criado tudo e que ele era soberano sobre tudo. Essa não era a ministração dele. Ele não era como os falsos profetas de hoje em dia que a gente vê por aí, não preciso citar nomes, mas vocês sabem muito bem. Pessoas como pregadores que pregam que você é o centro do coração de Deus, ou que aquilo que você sonhou é porque Deus vai te dar. A palavra não fala disso. Cristo não falava disso. Por isso que eu também não acredito que ele era mentiroso, porque ele era totalmente coerente com o que Deus trouxe através da palavra. Deus para Moisés prometeu que ele veria a terra prometida, mas pelo pecado que ele cometeu de se irar e bater com o cajado na pedra, ele não entraria na terra prometida. Então veja, não foi isso que Deus prometeu e não foi isso que Cristo também na sua pregação, ao caminhar, ele prometeu pra gente. Então, ele não era louco, na minha impressão, porque ele não falava daquilo que ele não era. Ele não falava de algo que ele não era. Ele falava do que ele era, no seu mais profundo, que é o Filho de Deus, do que ele é até hoje e do que ele sempre será. E também não acho que ele seja um mentiroso, porque o pai da mentira é o diabo, e ele não servia ao diabo. A gente vê isso através das próprias provações que ele passou os 40 dias e noites, né? Que é uma parte muito famosa e que muita gente também deturpa. Não vou entrar no mais profundo disso, talvez seja um tema para o próximo vídeo, mas ele servia a Deus, ele servia ao Pai. No mais profundo da palavra, ele sempre juntava tudo aquilo que Deus tinha trazido desde as promessas mais antigas e se cumpriu em si, se cumpriu nele a salvação. Então veja, a gente entra na última alternativa dentre isso tudo, que é ele ser Deus. Pois no princípio, como diz João 1, era o Verbo, e o Verbo era Deus.
e o Verbo estava com Deus. E ele também diz em João 10:30 que ele e o Pai são um. E a palavra também vai dizer em Colossenses 2:9 que nele habita toda a plenitude divina. Então veja, ele veio, caminhou, andou, pregou, ministrou e ele falou de si. Ele falou quem ele era, mas ele também viu a nós nas Escrituras, como aqueles que no momento futuro teriam acesso aos escritos, às verdades da qual ele trouxe e creríamos. As pessoas têm o direito de achar o que elas quiserem, que ele era simplesmente um louco que apareceu tentando, fora de sua sanidade, fazer com que as pessoas acreditassem na loucura dele, ou que ele era um mentiroso, assim como esses pregadores de hoje em dia, esses falsos profetas principalmente que estão na internet ou que estão na televisão através dos teatros de fé, sugando o dinheiro do povo, que na maioria das vezes não são coitados. São pessoas que acreditam naquilo que aquele que está em cima daquele altar fala. Mas no final das contas, a verdade é que nós sabemos que eles são mentirosos porque as profecias, as promessas e o enriquecimento, a tal teologia da prosperidade que eles tanto falam, só se cumpre neles, através do dinheiro das pessoas que acreditam neles. Mas veja, Cristo não era um mentiroso e nem um louco, porque ele foi e cumpriu desde o princípio até o fim. Não uma teologia de conquista, de prosperidade, mas ele se colocou na cruz para que nós fôssemos salvos e tivéssemos acesso ao Pai, que pudéssemos crer, nos converter e ter um caminho de salvação. Então veja, diante disso nós só temos uma alternativa. Nós só temos algo a fazer. Ou crer ou recusar. Eu creio. E eu espero que todos os dias você também possa crer. Você também possa entender que não há uma alternativa diferente quando você se encontra perante a Cristo. Ou você crê, ou você não crê. Com todas as advertências que cada coisa tem. Porque crer vai exigir de você uma coisa, só que não crer não vai exigir nada. Olha que legal. Porque a palavra diz que Deus fez vasos para condenação. E que a maior condenação para esses vasos é que Deus os abandone. Que Deus os largue para que eles vivam a vida deles exatamente como eles vivam. Mentindo, roubando, luxúria, glutonaria, pecados. Vivendo a vida exatamente como qualquer pecador. Entre não fazer nada e ir para o inferno, porque a palavra também fala disso, e crer e ser transformado pelo Espírito Santo, há uma escolha a ser feita. Só que isso não vai afetar só o nosso plano atual, isso vai afetar a nossa eternidade. Então assista aos outros vídeos que eu disponibilizei aqui no canal. Vou deixar aqui no card o vídeo sobre que um abismo puxa o outro. Jugo suave, o fardo leve, que é uma promessa principalmente trazida para aqueles que creem, né? Que por mais que haja uma mudança, também haverá esse jugo suave e fardo leve de Cristo, para que essa salvação e essa transformação sejam contínuas. E que a verdade mais terrível para aquele que não crê que Deus é bom, mas que a mais graciosa também é a de que Deus é bom. Então assista esses outros vídeos. Comenta, compartilha. Se esse vídeo fez sentido para você, se você chegou até aqui, gostou, deixa o like, se inscreve, apoia o canal. E, no final das contas, a gente tem que entender que ele é quem ele é e sempre será. E que tudo que nós decidimos aqui também é decidido na eternidade. Para mim, em suma, ele não era um louco nem um mentiroso, mas o próprio Filho daquele que nos criou. E tudo isso é o que mais importa. Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até mais.